Pessoal, tudo bom com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Nicolas, mas podem me chamar de Nick. E sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, né? Neste canal nós vamos tratar um pouquinho sobre literatura, né? Sobre arte, sobre geografia, história e outros temas relacionados à literatura. E, bom, para o primeiro vídeo do canal, eu vim trazer uma resenha, né? A resenha de um livro, né, esta biografia do Adolf Hitler, né, ditador alemão, escrito pelo Joachim Fust, tá? Então vamos começar falando um pouquinho sobre o autor. O Joachim Fust, né, o Fest, ele é um alemão, ele, né, passou grande parte de sua vida durante o período, né, da Alemanha nazista, né? Por influência de seu pai, ele sempre foi uma pessoa muito aversa ao comunismo, né? Diferente de outros jovens da época que adoravam Hitler, achavam que o comunismo era a grande fonte de salvação da Alemanha, né? Então, logo quando termina a guerra, ele, né, começa a sua grande pesquisa, tá? Ele dedicou grande parte de sua vida a escrever, né, a estudar, né? Não é à toa que ele é historiador e jornalista, e ele é um dos grandes, né, um dos grandes nomes, né, que documentaram sobre a Alemanha nazista e sobre a vida de Hitler e de seus, né, financiadores, das pessoas que estavam no meio do partido nazi, né? Bom, o livro em si, ele é dividido em 4 partes, tá? 4 partes, tá? Neste primeiro volume. Eu sei que existe um segundo volume, tá? Este livro que é da editora Saraiva, com A Nova Fronteira. Porém, eu não acho esse segundo volume em lugar nenhum. Não achei nas livrarias online, nem nas físicas. Então eu vou me contentar em ler apenas esse segundo volume, apenas esse primeiro volume. Eu sei que existe outra edição, tá? Essa edição é de capa dura, vem num box bem bonito, né? Porém, eu não vou achar ela, e eu acho que a tradução dela é distinta, não tenho certeza, tá? Mas eu li essa edição aqui, que é uma edição de bolso, tá? Retomando, o livro, esse primeiro volume é dividido em 4 partes, tá? A primeira parte fala sobre as origens de Hitler, tá? Desde ele, né, nascendo em 1889, até a ascensão de seu poder em 1939, também o ano que começa a Segunda Guerra Mundial. Bom, na primeira parte trata sobre as suas origens, a adolescência dele e sobre a sua experiência, né, na Primeira Guerra Mundial. A segunda parte do livro fala sobre o seu comecinho na vida política, né, os caminhos dele, né, na vida política. A terceira parte fala já conta a história dele no Partido Nazi, né, no Partido Nacional Socialista Alemão, onde, né, fala sobre as crises, sobre as resistências, sobre o golpe que eles tentaram dar, né, o golpe antidemocrático, lógico. E na quarta parte fala sobre a sua ascensão no poder, né, da Alemanha inteira, né, o Terceiro Reich, né, o Führer, né, ele se torna realmente o Führer, né. Bom, este livro, ele é, assim, escrito de forma maestral, a estrutura dele é muito boa mesmo. A forma que o Joachim faz é extremamente fluida, né, apesar de ser extremamente intimidadora, né, essas letras minúsculas, né, realmente a leitura é bem fluida. Eu demorei bastante para ler este livro por conta ele foi uma leitura de pesquisa, né? Então eu me apoiava não só no livro, né, mas também pesquisando em blogs, né, na internet, em jornais, né, utilizando bastante as notas, né? Aqui no final do livro tem várias notas, então eu pesquisava os artigos, as entrevistas, ou todas as coisas que me deram para enriquecer a minha experiência com este livro. Bom, o livro trata o Hitler de uma perspectiva muito distinta do que nos é apresentado, né? Eu, né, estou no ensino médio, né? No ensino fundamental a gente já estuda alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, e a visão que nos é passada dos livros didáticos, ou até a visão do senso comum, é que
Hitler era um monstro, né, e tudo isso, ou ele era uma pessoa péssima, um psicopata, um louco, e o livro nos mostra uma noção muito distinta do Hitler, né, mostra as frustrações de Hitler, os medos de Hitler, o livro traz um Hitler desmonstrificado, sabe, nos traz um Hitler humano, tá? E é muito interessante essa perspectiva. E não pense que o autor, né, a doula passa a mão na cabecinha do Hitler. Não. O autor, ele é muito pesado com o Hitler, ele até mesmo zomba do Hitler em certos momentos, né? Então, ele realmente traz o que Hitler foi, tá? Em sua essência, na mais crua verdade. E é muito interessante, tá? Porque o livro, ele tem várias imagens de apoio, tá? Deixa eu aqui achar muitas imagens de apoio. Essas imagens enriquecem muito mesmo a sua experiência com o livro, né? É interessante que nessa primeira parte do livro o autor conta bastante sobre o sonho do Hitler de ser um pintor, de ser, né, um arquiteto primeiramente, depois um pintor, porém ele não tinha talento, né, suficiente para isso, né, os críticos da época não gostavam, então foi meio por isso que ele entrou no exército, participou da Primeira Guerra Mundial, e depois ele viu que ele tinha talento, né, para o mundo político, e assim foi. A leitura deste livro é meio cansativa, tá? Ao mesmo tempo que ela é fluida, ela é cansativa por conta que são várias palavras distintas, e o autor também ele utiliza muitos termos em alemão. Eu que sou assim, não tenho conhecimento nenhum em língua alemã, é um pouquinho difícil, tá? Ele utiliza vários termos, nomes de tudo, cidades, autores, tudo em alemão, né? Até mesmo alguns discursos que o Hitler faz, ou frases que ele fala importante que ele coloca em alemão, que dificulta um pouquinho, né? Você tem que ir lá pesquisar no dicionário, né? Ver no Google para ver o que é. Mas para quem gosta de alemão, para quem quer aprender um pouquinho de alemão, esse livro vai ser bem legal. Mas em geral ele tem uma tradução muito boa, tá? Eu vou deixar o nome dos tradutores aqui do lado. E em si, o livro é muito bom. É um livro informativo, é um livro de estudo para quem tem interesse sobre esse período histórico do século XX. Vale muito, muito a pena, ok? Falando um pouquinho da edição, eu já falei que ele é da editora Saraiva, mas essa edição ela tem alguns errinhos ou algo meio esquisito, que ela repete 2 vezes o capítulo 11, chamado Crises e Resistências, e isso, na minha opinião, é bizarro. É muito bizarro, porque são 2 capítulos exatamente iguais numa mesma edição, sabe? Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas olha. Temos um capítulo 11 aqui, chamado Crises e Resistências. Depois de algumas páginas, nós temos outro capítulo 11 chamado Crises e Resistências, tá? Então, tipo, é meio estranho, né? Talvez tenha sido um erro, né, aí da editora, né? Mas, em geral, não interfere muito na beleza, né, interior que tem no livro. É um livro histórico, é um livro muito informativo e vale muito, muito a pena, né? Você ler, você dar uma oportunidade. Aí, bom, para concluir, né? Já que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, vale muito a pena, vale muito a pena ler, mesmo muitas vezes ser uma leitura difícil, né? Porque não é uma leitura de uma figura agradável na história, mas é uma leitura de uma figura que foi muito essencial no século XX, né? Certamente sem ele não teríamos a Segunda Guerra Mundial, ou não teríamos a crise, né, do antissemitismo na Europa, né? Toda essa questão antissemita ou de preconceitos, né, não seria tão fortemente estudada, né, aprofundada, e hoje basicamente tem no senso comum, né, que foi uma coisa terrível, né, e realmente foi uma coisa terrível.
Eu achei meio estranho que neste livro, né, pelo menos agora na primeira parte, não fala tanto sobre, né, essa questão do antissemitismo, né? Poderia aprofundar um pouquinho mais, mas é isso, né? Então, agradeço muito que vocês tenham ficado até aqui no final. Se vocês gostarem do vídeo, né, deem um like, compartilhem com outras pessoas que gostem de literatura, que eu quero trazer bastante conteúdo aqui para o canal. Comente o que você achou aí. Então, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Tchau!